Opa, chefe. E aí, Pedro, e aí, Cauã, bom dia, tudo bom? Anthony, Tudo bom, professor? Bom Bom dia pro dia, senhor. chefe. Bom, chefe. bem, hoje é aula de agora é física. Então, vamos estar dando início, tá? Bom, então vamos dando início aqui. Eu ia aguardar mais pessoas entrarem na aula. Porém, acho que o pessoal vai demorar um pouquinho ainda. Então é bom a gente já ir começando. A gente só tem um horário, né, para fazer essa aula. Essa aula ela é indicada para fazer em duas, mas como é uma aula introdutória sobre ímãs, então vai ser bem tranquilo aqui a parte inicial, tá? Então vamos aqui. Cadê? Vamos lá. Então já está aparecendo aí para vocês, né? Eu acredito que já esteja aparecendo para vocês aí a tela inteira. Então vamos lá. Então, hoje nós vamos falar sobre ímãs e o magnetismo, tá? Que está relacionado com fenômenos elétricos e magnéticos. Os fenômenos elétricos nós já estudamos no setor A da apostila passada, tá? Então isso não é algo novo, certo? E aí, pessoal, eu não sei por que tá chegando o som para mim do WhatsApp, eu tinha bloqueado, não é para chegar. Mas vamos lá. Gente, só avisar para vocês. Eu vou tentar toda a aula agora criar um link novo. Eu acho que algumas pessoas estão demorando a entrar na aula porque fica tentando atrás e não acha o link, tá? Então eu vou tentar criar links novos lá para ver se não tem mais esse erro aí. Mas vamos lá, então vou dar início à nossa aula. Nós vamos falar sobre ímãs e magnetismos, tá? Então vamos começar aqui com os ímãs permanentes, tá? Ímãs são objetos capazes de atrair ou repelir determinados objetos metálicos, tá? E dentro, né, e no ímã nós vamos observar a composição de dois polos, nós chamamos de polos magnéticos, tá? E aí nós nomeamos um como polo norte e o outro como polo sul, tá certo? Bom, regiões de um ímã onde a atração ou a repulsão de determinados corpos metálicos é mais intensa, tá? Nós chamamos de polos. Bom, esses polos são basicamente denominados polo norte e polo sul. Provavelmente isso tem a ver com o campo magnético da Terra, em que nós temos o polo norte e o polo sul nas regiões em tanto extremos em cima e extremo embaixo, da forma como nós geograficamente desenhamos o planeta Terra, tá?
E aí, aqui nós temos o recorte aqui de 3 posições diferentes em que esses polos podem aparecer, tá? Eles podem aparecer na ponta do ímã, dessa forma aqui. Eles podem aparecer nessas regiões aqui, não necessariamente no topo aqui, tá? E podem aparecer aqui dos lados direito e esquerdo, depende da forma como o ímã ele é construído, tá certo? Então a gente tem que ter essa observação. Todos vocês já devem ter visto aqueles ímãs no formato circular, que geralmente é o ímã utilizado naqueles alto-falantes de som, tá? Então, se vocês já tiveram um alto-falante quebrado aí, desmontado, e pegar aqueles ímãs redondos, tá? E aí ele tem um formato totalmente diferente desse ímã, como a gente está vendo no desenho, tá? Então, tudo depende da forma como o ímã é construído. Bom, a atração e a repulsão dos polos magnéticos acontece de forma semelhante da atração e repulsão das cargas elétricas positivas e negativas, tá? Bom, o polo norte se atrai com o polo sul, tá? Mutuamente eles se atraem, enquanto que polos de mesmo nome se repelem. Norte se repele com o norte e sul se repele com o sul, tá? Então a repulsão acontece dessa maneira. Uma outra propriedade dos ímãs é o que nós chamamos de inseparabilidade. O que isso significa? Significa o seguinte: se nós pegamos o ímã e cortamos ele ao meio, tá? Vai surgir 2 ímãs, tá? Ou seja, as propriedades do ímã original se mantêm. Norte e sul se mantêm nas suas posições originais. Ou seja, se você pega um ímã e quebra, você não adquire um ímã todo com o polo sul e um ímã todo com o polo norte, tá? Você não consegue fazer essa separação. Quando você quebra um ímã, não necessariamente no meio, tá? Pode ser em qualquer posição que você vai rachar o ímã, ele vai conseguir reverter, tá? Esse problema aí e vai tornar-se 2 novos ímãs, ambos com polos nortes e ambos com polo sul, certo? Não vai haver essa separação aí dos polos norte e sul, tá? E aí aqui tem, digamos assim, o cara prosseguindo com esse mesmo procedimento. Vai continuar valendo aí essa regra que eu acabei de citar para vocês, tá? O ímã, ele não pode ser separado nesse quesito, tá? Nessa forma aí como a gente está analisando. Então ele vai continuar sendo um ímã. Bom, voltando aqui, o vetor campo de indução magnética, tá? Bom, quando a gente estuda ímã, vocês podem, quem já brincou com ímã, percebe que existe a formação, né? O ímã ele consegue ter uma força aí de atração e repulsão. Então, se tem força atuando no processo, existe então uma grandeza vetorial associada a isso. E nós vamos estudar essa grandeza, que nós chamamos de vetor campo de indução magnética. Por ser um vetor, ele possui as 3 características de todo vetor: intensidade, direção e sentido. Bom, o campo magnético em um ponto do espaço é descrito pelo vetor campo de indução magnética, ou simplesmente vetor campo magnético, que é representado pela letra B, como está aqui. Ímãs sempre se orientam na direção do campo magnético resultante do ponto onde são colocados, com o polo norte apontando no sentido desse campo resultante. Então, o norte aponta na mesma direção do campo resultante, tá? Aqui nós vamos ver o que nós chamamos de linhas de indução magnética, tá? Dado o ímã, com polo norte e sul, os vetores campo magnético, todos eles que são gerados no ímã, em todos os pontos de um meio, são descritos por linhas de indução magnética, que são essas linhas aqui de forma elíptica, que estão circulando aqui próximo ao ímã, tá? E passando por dentro do ímã. Observem que a direção a direção e o sentido que elas, né, trafegam aí no ímã entrando pelo polo sul e saindo pelo polo norte, tá? Em contrapartida que nós havíamos visto aqui, que sempre aponta do polo norte. Então, ele sempre aponta aqui na direção do polo norte. Então, seguindo sempre do sul para o norte, você tem as orientações aqui do nosso campo magnético, tá certo? Assim, o vetor campo magnético tem intensidade relacionada com a concentração de linhas de indução. Quanto mais concentrada, maior a intensidade. Isso significa dizer que quanto mais próximos aqui dos polos dos ímãs, vai ter mais concentração da intensidade do campo magnético, tá? A direção é tangente à linha de indução, ou seja, se eu pegar, por exemplo, nesse ponto aqui, o vetor indução vai ter essa
direção, tá? Vai ter sempre a direção tangencial. E o sentido é o mesmo sentido da linha de indução magnética, tá? Então, essa aqui é uma forma representativa. Se nós estivéssemos com as aulas presenciais, a gente iria fazer um experimento, como eu fiz ano passado com o pessoal. Eu acho que vocês participaram até do experimento, mais ou menos aí, em que a gente consegue, tá, fazer os desenhos das linhas de indução magnética utilizando pó de ferro. Então a gente consegue ver mais ou menos ali, manualmente, visualmente, fisicamente ali, vendo no normal, né, as linhas de indução magnética. Tá? A gente consegue perceber isso aí. Bom, então a gente viu aqui a intensidade, direção e sentido. E agora vamos falar um pouco sobre o campo magnético terrestre, tá? No campo magnético terrestre, a gente tem uma diferença entre a forma geográfica e a forma física, que nós analisamos os polos magnéticos, tá? Na geografia, nós dizemos que o polo norte está aqui em cima e o polo sul está aqui embaixo, tá? Isso pela posição geográfica. Já na física, o polo sul se encontra na parte de cima e o polo norte na parte de baixo, tá bom? Fisicamente falando. Mas, em geral, nós consideramos, nós sempre falaremos da posição norte e sul usada na geografia, tá? E não na usada na física, tá certo? Então, deixar isso claro para vocês, tá? Mas tomem cuidado em enunciado. Se ele mencionar da parte física, da parte magnética, então nós estamos falando do polo sul lá em cima e do polo norte lá embaixo, tá? Se falar na forma geográfica, polo norte e sul, da forma comum como nós conhecemos. Agora vamos ver os exercícios aqui, tá? E tentar entender aqui o processo dos ímãs de uma maneira bem simples, tá? Olha só, o mercado de gadgets, eu não sei como pronuncia, né? Brinquedos científicos movimenta todos os anos bilhões de dólares no mundo, ainda mais agora, né? É uma das indústrias que mais cresce no mundo. Afinal, agrada tanto os filhos quanto aos pais. O interessante é que muitos desses brinquedos têm sua origem em pesquisas científicas de altíssimo nível. Entre a infinidade de produtos que atualmente existem, podemos citar aqueles que buscam nos fenômenos magnéticos o seu princípio fundamental de funcionamento. É o caso do peão magnético levitador da figura a seguir, tá? É um peão que fica girando no ar. Esse peão que fica girando em pleno ar por alguns minutos nada mais é do que um ímã em forma de disco atravessado por um eixo de plástico, que esse eixo é necessário para que inicie a rotação do peão. A base que também é constituída de um ímã em forma de placa, está apoiada em um tripé ajustável, uma vez que ela deve necessariamente ser mantida na horizontal. Um brinquedo científico se torna mais interessante quando descobrimos a ciência por trás dele. Para entender o funcionamento do peão levitador, faça o que se pede nos itens a seguir. Letra A. Indique no desenho representativo aqui o esquema de polaridades para os ímãs que constituem o peão e a base, considerando que a superfície superior da base é um polo sul. Então, nós sabemos que aqui é o polo sul da base, né? Ele diz para a gente. E então, esse aqui é o polo sul, aqui vai ser o polo norte da base, tá? Então, aqui vai ser o polo sul da base e aqui vai ser o polo norte da base, ok? Bom, se aqui é o polo sul da base e nós queremos, por exemplo, e nós queremos observar quais são as polaridades para o ímã que constitui o peão, por exemplo, a gente vai observar o quê? Ó? Norte do peão, sul do peão. Observe que sul com sul, eles se repelem, e, portanto, dá essa ideia de que o peão vai ficar flutuando, tá? Aí, além disso, na letra B, é pedido para a gente marcar as forças aplicadas no peão. Quais são as forças aplicadas no peão? Bom, para baixo a gente sabe sempre que é a força peso. E para cima, tá, que vai manter o peão ali estável por alguns minutos, por algum tempo, é a força magnética, tá, que eu vou chamar de FMAG aqui. Força magnética. Então, a força magnética se contrapõe com a força peso, fazendo com que o objeto fique por algum tempo voando em cima da base, tá? Na letra C, é dito assim, ó. Por que é
por que é imprescindível que a base permaneça na horizontal? Bom, simplesmente, como a gente já estudou nas leis de Newton, né, nos princípios fundamentais de dinâmica, inércia e ação e reação, que se nós temos um objeto que está inclinado, o que acontece? A força-peso não se anula com a força que está na normal. Nesse caso aqui, a força-peso não vai se anular com a força magnética. Então, se ele estivesse inclinado, teria a força-peso e a força magnética seriam diferentes, logo a resultante não seria nula, tá? Então, por que isso acontece? Por que tem que estar na horizontal? Pois a resultante tem que ser nula. Se a resultante for nula, isso significa que peso tem que ser igual à força magnética. Se eles não forem iguais, vai cair. Tá? Então é bem simples, tá, gente? A resultante tem que ser nula. Se não for nula, o peão cai. Na questão 2, diz assim, ó, considere dois ímãs permanentes idênticos em forma de barra, com polos em posições desconhecidas. São feitos dois cortes nos ímãs, então um horizontal e o outro vertical. No caso do ímã A, observa-se que surgem forças de repulsão entre as duas novas partes. Já entre as partes do ímã B, força de atração. A partir desse experimento, determine a posição dos polos dos ímãs, bem como seus possíveis nomes, tá? Então vamos pensar o seguinte, ó, vamos pensar no ímã A primeiro, tá? Então, com o ímã A, a gente pode observar o seguinte, ó, eles foram separados assim, ó, horizontalmente. Então, se existe uma força de repulsão, isso significa dizer que o polo que está aqui é igual ao polo que está aqui. Tá? Então, esses dois polos são iguais. Então, como que a gente pode, então, descrever eles? Simples. Se os polos são o mesmo em todos os pontos, o que aconteceu é que aqui é o polo sul, aqui é o polo sul, polo norte, que é polo norte. Ou vice-versa, tá? Norte, norte, sul e sul. Então, significa dizer que o nosso polo norte e sul, ele está aqui, ó, sul e norte. Já no ímã do polo B, os polos do ímã B, eles foram separados dessa forma aqui, ó, dois quadrados assim, mais ou menos, dois cubos, né? E aí, surge força de atração. Isso significa dizer, por exemplo, que se aqui é o polo norte, aqui vai ser o polo sul, aqui vai ser o polo sul, e aqui vai ser o polo norte. Se eu inverto aqui a ordem, tenho que inverter aqui também. Ou seja, aqui é o polo sul e aqui é o polo norte. Se eu inverter a ordem, inverte a ordem aqui no desenho. Então, dessa forma, os dois ímãs possuem polos norte e sul à esquerda, polo norte à esquerda e sul à direita, tá? Então, a gente poderia trazer dessa maneira aqui, ou vice-versa, tá? Então, aqui nós temos um ímã que foi cortado horizontalmente e aqui verticalmente, tá? Então, por isso que dá essa diferença. Aqui dá a repulsão e aqui vai dar atração, tá certo? Então, simples assim. Alguma dúvida? Então, vamos lá. Questão 3, observe a mesa seguinte, plana e horizontal em vista superior. Isso aqui é o tampo da mesa. Note que nessa mesa há uma rosa dos ventos, aqui indicando norte, sul, leste, oeste, perfeitamente alinhada, e uma bússola muito precisa, tá? Então, você encontra o ímã e decide fazer um teste para ver o que vai acontecer, tá? Você vai aproximar o ímã aqui da bússola. Considere que você apoia o ímã conforme a figura a seguir. Nessas condições, indica a alternativa que melhor representa o vetor campo magnético criado pela Terra e pelo ímã, tá? Então, a gente vai observar qual dessas alternativas aqui melhor descreve essa ilustração. Então, vamos pensar no seguinte. O campo da Terra, geralmente o ímã sempre vai apontar para onde, pessoal? Para o norte, certo? Deixa eu aumentar aqui. Deixa eu aumentar aqui para 8, tá? Então, vejam só. O vetor da Terra vai apontar para cima. E o vetor do ímã, ele vai fazer o quê? Ó? Se esse aqui é o polo norte, ele vai apontar nessa direção, sempre saindo do sul para o norte. Então, esse aqui vai ser o campo
do ímã, e esse aqui vai ser o campo terrestre, tá? Campo da Terra. Usando o teorema de Pitágoras, e além disso, né, a gente lembrando da soma de vetores, o vetor resultante geralmente não, ele sempre vai estar na diagonal de quando a gente fecha o paralelogramo, tá, dos vetores. Então, o campo resultante vai estar na direção aqui nordeste, tá? Então, dessa forma, o item que melhor representa a nossa questão é o item C. Apesar do item B parecer, ele é falso, porque eles inverteram. Ó, da Terra eles colocaram na horizontal e vertical eles colocaram do ímã, tá? Então isso aqui é falso. No item D é falso porque o campo magnético da Terra não aponta para o sul, ele aponta para o norte, tá? Aí, consequentemente, esse aqui é falso porque o campo da Terra está muito menor do que o campo do ímã, e aqui está dizendo que vai apontar para o polo norte do ímã, que é o contrário, né? Então, essa relação aqui é falsa. Logo, o item C é o item correto. Certo, pessoal? Alguma dúvida? Então, com isso, nós encerramos nossa aula de hoje, tá? Eu vou estar encerrando aqui a gravação e fazendo a chamada.